5 coisas fundamentais para a nossa fé que nós aprendemos com a viúva pobre. Se você não me conhece, eu sou o Márcio Borrello, seja bem-vindo ao meu canal. Curta, se inscreva, compartilhe, comente o que você quiser e vamos para o vídeo. E antes de nós seguirmos aí com o vídeo, eu queria te fazer um pedido, queria te fazer um desafio. Eu estou com o desafio de chegar pelo menos aos mil inscritos na próxima semana. Eu estou aqui falando no final aqui de maio. Na próxima semana eu queria chegar até no máximo dos 1000 inscritos para que esse canal venha alcançar mais gente, venha alcançar mais pessoas. E eu queria te convidar para fazer parte desse desafio. Como é que você pode participar? É só se inscrever se você não é inscrito, ou compartilhe esse canal, esses vídeos com mais e mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas pelo poder da Palavra de Deus, tá bom? Posso contar com você? Então fica até o final do vídeo e vamos seguir pela leitura. No Evangelho de Marcos, no capítulo 12, dos versículos 41 ao 44, está escrito assim: Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantidades de dinheiro. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. A gente vai entender o que é um quadrante, né? E, chamando os seus discípulos, ele disse: Olha, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que sobrou. Porém, esta mulher, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Antes de nós seguirmos para o vídeo, eu quero fazer 3 considerações para você entender um pouquinho mais. Quando a palavra do Senhor diz assim o seguinte, que Jesus estava ali assentado diante do gasofilácio. O que era o gasofilácio? Lá no templo, né, de Israel, e lá no templo de Jerusalém, na época de Jesus, havia ali 13 caixas ou arcas, onde as pessoas depositavam as suas ofertas. Então isso é um gasofilácio. Talvez na sua igreja, não sei se em algum momento na minha igreja já aconteceu, de o pastor comentar assim, ó, vem aqui e traga as suas ofertas no gasofilácio. Então esse é o significado, é uma arca onde as pessoas depositavam ali a oferta. Segundo ponto, antes de nós seguirmos com o vídeo, essa viúva aqui, ela foi tão importante para a história que ela ficou registrada na Bíblia, né? Foi um caso, é uma história pequenininha, um acontecimento, Jesus comentando com seus discípulos. A Bíblia não fala que Jesus falou com a viúva, falou com os seus discípulos, mas ele honrou de uma certa forma tão grande que ela ficou registrada no primeiro evangelho que foi escrito aqui, que foi o Evangelho de Marcos. E um terceiro ponto que eu queria falar é que a palavra do Senhor diz que Jesus estava sentado ali no templo, né? E estava observando as pessoas trazendo dinheiro. E essa viúva, né? Ela trouxe ali 2 moedas correspondentes a um quadrante. O que era um quadrante? O quadrante era uma moeda romana equivalente a 1/64 denário. Então, ou seja, o denário era a moeda que era equivalente a um dia de trabalho, né? Então, se a gente fosse fazer as contas, por exemplo, pegando o salário mínimo do Brasil, né? Está na faixa de R$ 1.400, R$ 1.500. Um salário mínimo, um trabalhador que ganha um salário mínimo ganha mais ou menos R$50 por dia se trabalhar todos os dias, vamos dizer assim, né? Os 30 dias. Então, assim, R$50, coloca 1/64 avos aí de R$50, dá mais ou menos 70 centavos, 60 centavos. Então, essa mulher estava colocando como se fosse 2 moedinhas ali de 25 ou 50 centavos ali no gasofilácio, e sendo que os homens anteriormente estavam entregando ali 100 mil, 200, 500 mil reais ali nas ofertas. E agora vamos seguir em frente com as 5 coisas que são fundamentais para a nossa fé, que nós aprendemos aqui no caso da viúva pobre. A primeira coisa que eu quero evidenciar aqui, que está em Marcos capítulo 12, o versículo 41. Primeira coisa é que Jesus estava observando. Aqui fala, ó, Jesus, ó, observava Jesus, Jesus Cristo estava sentado diante do gasofilácio, ele estava assim, estava ali as arcas, Jesus estava do lado de uma arca ali sentado, assim, observando as pessoas ofertar. Dessa forma, estava ali observando.
E o povo lançava ali o dinheiro. E aí a Bíblia fala que muitos ricos depositavam grandes quantidades. Ou seja, a primeira coisa que a gente vê aqui é que Jesus ele estava observando. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que enquanto as pessoas estavam ali ofertando no templo, Jesus estava do lado de uma dessas arcas, de um desses gasofilácios, né? Estava no lado dessas arcas e ele estava fazendo o quê? Jesus estava observando as pessoas ofertar. É uma coisa que a gente tem que aprender, né? Aprender. Jesus, a cada momento que a gente oferta algo, ele está observando. Ele está observando, pode ter certeza. E eu não quero falar só de dinheiro, não. Todas as vezes que eu e você ofertamos algo ao Senhor, ofertamos um louvor, ofertamos uma oração, aquilo que você julga e sabe que é uma oferta, mas aqui eu estou falando realmente da questão de dinheiro, porque está falando de oferta para o templo. Toda vez que nós ofertamos, ele está observando. Aqui no templo ele estava observando. Esse é o primeiro ponto que nós aprendemos. Jesus, ele vê tudo que nós fazemos. Jesus, ele sabe a intenção real do nosso coração. E aquela oferta que parece grande aos olhos dos homens, ele sabe que muitas vezes não é grande aos olhos de Deus. E aquela oferta que muitas vezes parece pequena aos olhos dos homens, Deus muitas vezes é muito grande aos olhos de Deus. Porque para Deus, aqui o que Jesus Cristo observou, a gente vai ver mais para frente, não foi a quantia, mas a participação. A gente vai ver isso daí um pouquinho mais para frente, beleza? Vamos lá para o segundo ponto. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é o que fala o seguinte, ó. Jesus estava observando, no versículo 41 ainda, Jesus estava observando o povo ofertar, lançar o dinheiro sobre o gasofilácio, e muitos ricos depositavam grandes quantias. Qual é o segundo ponto aqui? É que a oferta naquela época era pública. Hoje, nas igrejas, claramente, cada uma oferta o quanto tem no seu coração, e isso não é público. Ninguém mostra a quantidade de dinheiro que está ofertando ali no templo, ou o bem que está ofertando ali para o templo. Ninguém está mostrando, né? Não é algo público. Geralmente você coloca dentro de um saquinho, e ninguém vê a quantia que você coloca, mas praticamente 100% das igrejas trabalha com um envelope. Você coloca a sua oferta no envelope, a sua oferta ela é anônima, ninguém sabe de quem. Se você depositou ali R$1.000, R$5.000, ninguém sabe quem depositou R$1.000 ou R$5.000. Se você depositou R$10, R$2, ninguém sabe quem depositou os 10 ou R$2. Então a oferta é anônima e ela é praticamente privada, ela é secreta, ela está lá dentro de um envelope. Então, realmente para a igreja, ninguém fica vendo quem ofertou mais ou menos. Mas onde eu quero chegar não é nem a questão do culto ou da oferta em si. É que naquela época, as pessoas, como a oferta era pública, as pessoas sabiam quem ofertava mais e quem ofertava menos, né? Imagine você lá, Jesus Cristo estava sentado e falava assim, olha, apareceu agora os fariseus, aí apareceu lá os saduceus, né? Apareceu um saduceu ali, o nome dele é, José Saduceu, um exemplo. Ele chegou, ó, toda vez que esse homem chega, pode deixar que ele vai depositar muito ouro, quer ver? Muito dinheiro, olha, nossa, olha lá. Olha, ele ofertou bem mais que o outro, entendeu? Era público, as pessoas viam quanto que as pessoas ofertavam ali, ficava julgando quem ofertava mais, quem ofertava menos. Mas uma coisa que acontecia, que eu tenho quase certeza, senão a Bíblia não falava sobre esses detalhes, é que existiam muitas pessoas que não ofertavam porque se sentiam constrangidas. Imagine, chegava um homem lá com 50, com 100 mil dólares e colocava ali, né, estou colocando na linguagem de hoje, chegava lá com 100 mil dólares e depositava claramente, ao vivo, publicamente ali. Imagine colocando a mala ali de dinheiro dentro da caixa e você querendo ofertar com R$10 e você fala, poxa, eu tenho R$10, é o que eu tenho. Ah, depois de 100 mil dólares, o que é R$10? Não é nada, não vai fazer diferença. Então muitas pessoas talvez perdiam o interesse de ofertar, muitas pessoas tinham vergonha de ofertar, muitas pessoas muitas vezes achavam que era insignificante às vezes ofertar por tão pouco que elas tinham para ofertar.
com certeza muitas pessoas deixavam de ofertar por vergonha. E o que a gente aprende com isso? É que mesma coisa que o tópico 1, Deus está vendo, Jesus está observando. Lembra que no tópico 1 eu falei, Jesus está observando todos os momentos que você oferta. Mas segundo, Jesus está observando também o seu coração. Ele está observando a sua motivação. A motivação daqueles homens às vezes não era realmente o reino. A motivação daqueles homens era mostrar que eles eram poderosos, que eles eram ricos, ou que eles estavam ostentando sua riqueza, às vezes para conseguir uma vantagem entre os sacerdotes, um lugar mais especial, um destaque na sociedade, não sei. Mas Jesus Cristo depois revela o porquê. O porquê que a oferta daquela viúva foi tão mais preciosa do que daqueles homens. Ou seja, Jesus está vendo toda vez que você oferta. E segundo, mas ele está vendo também o motivo, a sua motivação para ofertar. E isso que é importante que você aprenda aqui na sua fé. A terceira coisa que eu quero destacar aqui nessa passagem está no versículo 42 aqui do capítulo 12 de Marcos. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Esta mulher, ela não tinha vergonha de ofertar. Você viu que interessante? Naquela época, a gente viu no tópico 2. Naquela época a oferta era pública. Mesmo ela vendo aqueles homens depositar milhares ali de uma grande quantidade ali de dinheiro, ela poderia falar o que são 2 moedinhas, né, para o templo. Ela não observou o que são 2 moedinhas. Para ela, aquelas 2 moedinhas eram muito valiosas. Era praticamente, a gente vai ver aqui tudo o que ela tinha. Mas ela falou assim, eu vou ofertar realmente, talvez como um ato de obediência, talvez como um ato de devoção, um ato de adoração. Ela falou, eu vou ofertar. Ela não ficou se comparando com aqueles homens. Ela não teve vergonha de ofertar. Ela não teve vergonha da sua situação. Ela não teve vergonha da quantia, porque Jesus viu, era público, Jesus viu aquela quantidade dos homens cheios de dinheiro caindo lá no gasofilácio, mas ele também viu aquela quantidade que ela colocou. Mesmo assim, ela colocou. Ela não teve vergonha. Ela enfrentou ali muitas vezes o seu constrangimento e não deixou de ofertar por causa disso. E assim acontece com a gente, irmãos. Muitas vezes na nossa vida, a gente acha que a nossa causa, que o nosso problema, que a nossa inquietude, que é aquilo que nos incomoda, eu estou colocando até por um ponto de vista diferente. Talvez você tenha algo em mãos que você acha que é muito pequeno, né? Você acha que é muito insignificante. Às vezes realmente é uma oferta. Você está lá com R$2, com a moeda de R$1, mas é praticamente tudo que você tem naquele dia, ou é realmente uma participação muito grande ali na sua vida. Ou muitas vezes você tem uma situação que você acha tão insignificante que você acha que nem vale a pena colocar ali nos pés do Senhor. Muitas vezes você fala assim, se fosse algo mais importante, se fosse algo mais sério, se fosse algo assim mais relevante, se fosse algo mais grave, eu colocaria aos pés do Senhor. E eu quero te falar uma coisa, Deus, ele é Deus de relacionamento, Deus, ele não é Deus de pronto-socorro. No pronto-socorro, quando a gente vai geralmente no pronto-socorro, quando a gente está realmente passando mal de uma forma que a gente não consegue ficar em casa e a gente precisa correndo para o pronto-socorro para resolver uma situação, porque quebrou o braço, porque veio uma febre que não abaixa, porque está com uma dor muito forte, a gente vai correndo para o pronto-socorro. Não, entenda uma coisa, Deus não é médico de pronto-socorro. Deus, ele é o seu pai. Você preferiria que seu filho tivesse um diálogo de tudo que passa no coração dele, ou que ele só viesse te trazer bomba dos problemas que já não tem mais jeito, agora vai ter que resolver? Que você fosse um ponto de relacionamento com seu filho, ou se você fosse um ponto apenas de um pronto-socorro para resolver um problema que não tem mais jeito, tem que correr atrás? É claramente você, pai, você, mãe, você vai responder para mim, eu quero ser um ponto de relacionamento pleno com meu filho. É isso que Deus quer com você. Deus, ele quer que você pegue as pequenas coisas, nem que for 2 moedinhas, ou nem que for um probleminha, uma dúvida que está no seu coração, mas sempre apresenta sobre ele, sempre apresenta a ele, porque ele quer te ouvir, ele quer ouvir a sua voz, ele quer ter uma vida de diálogo contigo, ele quer te abençoar, seja no pequeno, seja no muito, porque quem é fiel ali no pouco, sobre o muito, Deus coloca.
A quarta coisa aqui que eu observei nessa passagem, para a gente aprender, está no versículo 43, ó. E chamando os seus discípulos, Jesus Cristo disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou lá na arca mais do que todos os outros ofertantes. O quarto ponto aqui é que esta mulher, que talvez foi insignificante para todo mundo, ela realmente chamou a atenção de Jesus. Ela chegou, ela entrou na história. Jesus não falou com ela, ele comentou sobre ela, chamou os discípulos, vem aqui, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Tá vendo essa mulher aqui, ó, que saiu aqui? Sei, essa foi a maior ofertante que passou por aqui até hoje. Essa foi a maior ofertante, porque Jesus Cristo sabia da vida dela. Jesus Cristo via nela o que ninguém via. Todos viam ela uma viúva pobre. Jesus Cristo via uma viúva pobre fiel. As pessoas viam uma viúva pobre, coitada. Sabe que viúva naquela época praticamente não tinha aposentadoria. Se não tivesse filhos, se não tivesse uma aposentadoria deixada, umas dracmas ali, a aposentadoria deixada pelo seu marido que morreu ali, ela não teria como sobreviver diretamente. Muitas viúvas se largavam na prostituição, muitas viúvas viravam mendigos ali, se prostituíam também, mas essa viúva aqui, com o pouco que ela tinha, o que restava para o dia dela, Jesus Cristo olhou para ela e falou: essa viúva, ela pode estar passando por isso agora, mas uma coisa eu sei, essa viúva, ela é fiel. E essa viúva chamou a atenção de Jesus. O que a gente aprende? Que quando a gente coloca nas mãos de Deus até as pequenas causas, aquelas que a gente acha que nem precisa colocar nas mãos de Deus, eu não estou falando para você não fazer o que você tem que fazer. Porque o que você pode fazer, geralmente, Deus não vai fazer por você. Ele faz realmente o impossível. Quando você realmente coloca a sua vida nas mãos de Deus, coloca realmente a sua vida total nas mãos do Senhor, como oferta viva, no altar de Deus, para o reino de Deus, Jesus Cristo, Ele está vendo. E com certeza isso vai chamar a atenção de Jesus. E a quinta coisa que me chamou a atenção nessa passagem está no versículo 44, que fala o seguinte: porque todos, Jesus Cristo falando, essa mulher ofertou mais do que todo mundo. Por quê? Porque todos eles ofertaram do que sobrou, do que sobrava. Ela, porém, não, da sua pobreza, olha, admitiu, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía. Ela deu todo o seu sustento. A quinta coisa que me faz aqui aprender com o Senhor Jesus Cristo, muita coisa aqui, né? Só nesse ato. Jesus Cristo sabia, Jesus Cristo comentou aqui, esta mulher ofertou de todo o seu sustento. Jesus Cristo sabia que aquelas 2 moedinhas dela era a única coisa que ela tinha. Era tudo que ela tinha. Ele sabia. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Então por que ele não impediu ela de ofertar? Talvez ninguém sabia que aquelas 2 moedinhas era tudo que aquela mulher tinha, mas Jesus Cristo sabia. Por que Jesus Cristo não chegou nela e falou assim: ei, viúva, você vai ofertar essas 2 moedinhas? Eu vou ofertar sim, Senhor. Por quê? É tudo que você tem. Você tá maluca? É pouquinho, mas talvez dá para comprar uma coisinha ali para você sobreviver hoje. Você não vê Jesus impedindo aquela mulher de ofertar, mesmo sabendo que era tudo que ela tinha. Aí você fala: poxa, Márcio, então quer dizer que Jesus Cristo era insensível, né? Não tinha um coração ali mole? Não é isso não. Jesus Cristo, ele sabia que aquelas 2 moedas era tudo que aquela mulher tinha, mas ele também sabia algo que não está na Bíblia, mas ele sabia quais seriam os próximos passos dela. Ele sabia que ela tinha algo no coração muito mais valioso do que aquelas 2 moedas, que era fidelidade a Deus. Ela realmente adorava o Senhor com a sua fazenda. E o que eu quero dizer para você? A quinta coisa que eu aprendo aqui: Jesus honrou a fé daquela mulher. Ela pegou aquela quantia que, comparado aos outros ofertantes, insignificante. É como se fosse você pegar $100.000 e somar $100.000 e 20 centavos. O que o 20 centavos faz de diferença?
é apenas um pequenino troco. Talvez não faça diferença essa quantia, mas para Deus, para Jesus Cristo, ele disse: a maior oferta foi desta viúva, porque ela, pela sua participação, ela se entregou 100%, sendo que os outros, por mais que a quantia parecia alta, para Deus era menos às vezes de 1%, ou seja, eles estavam ofertando do que sobrava. Aquela oferta dos demais era o resto. Poderia ser muito aos olhos dos homens, mas era pouco para os olhos de Deus, porque Deus, ele requer primícias. Você vê desde a oferta de Abel e Caim. Você pode até ver sobre as leis de dízimos e ofertas. Deus, ele requer primícias. As primeiras coisas são para ele. Deus, ele dizimou para si mesmo, vamos dizer assim. Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro que foi aos céus. Porque segundo, quem vai depois? É a igreja. Deus sempre tem a primeira parte para ele. Ele estava falando, os outros dão do que resta. O que eles estão entregando aqui é a última parte, é o que restou. E estão colocando aqui com muito orgulho, porque para os homens é muito dinheiro. Mas essa mulher não está pegando a última parte, ou o que resta. Ela está entregando a primeira parte. Ela nem sabe como ela vai sobreviver daqui do resto para o dia. Ela nem sabe como vai sobreviver amanhã, ela nem sabe como vai sobreviver nos próximos dias, porque isso é tudo que ela tem, mas ela não está pensando em tudo que ela tem, ela está pensando em primeiro honrar o Senhor, para depois viver a sua provisão. É isso que eu quero falar, porque nós aprendemos aqui, Deus, ele honra a fé desta mulher, ele honra a fé desta mulher, e ele vai honrar a sua fé, se Deus na sua vida for primícia, não resto. Então a quinta coisa que eu aprendo aqui é que Jesus honrou a fé desta mulher, e Deus, ele vai honrar a sua fé também, se Deus for primícia na sua vida, se Deus for as primeiras coisas, não as últimas, se Deus for algo que você entrega total, porque você sabe que ele é o seu provedor. O que eu estou dizendo aqui não é simplesmente financeiramente, de entregar tudo que você está entregando apenas por um ato de religiosidade, e amanhã que você viva com realmente a provisão zerado no banco. Não estou falando isso não, eu estou falando de proporção, de fé. Esta mulher tinha 2 moedinhas, ela poderia ter vergonha de tudo que aconteceu anteriormente, de homens ofertando muito dinheiro ali, ela poderia ter vergonha, mas ela falou, não, são 2 moedinhas, mas eu sei o peso dessas moedinhas, essas moedinhas têm um peso muito grande na minha vida, mas eu primeiro vou ser fiel ao Senhor, porque eu sei que Ele será, Ele é fiel à sua palavra e cumprirá a sua palavra na minha vida. Fique firme no Senhor, entregue a Deus mesmo as suas causas pequenas, né? Agora mudando de assunto, suas causas pequenas, aquele probleminha que é apenas 2 moedinhas, aquele probleminha que você acha que nem vale a pena, entrega nas mãos do Senhor, tenha vida de relacionamento com Ele, porque essa mulher ficou marcada na história e Ele honrou a fé desta mulher, assim Ele também vai honrar a sua fé também. Jesus Cristo não impediu aquela mulher de ofertar, mesmo sabendo que ela só tinha 2 moedinhas, mas também não fez nenhuma campanha de doação depois, pelo menos a Bíblia não mostra, sabendo que a mulher saiu dali praticamente sem nada, porque Ele honrou a fé dela. Eu tenho certeza, por mais que não está na Bíblia, que Deus honrou a fé daquela mulher, e ela teve provisão de Deus nas próximas horas ou nos próximos dias, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então essas são 5 coisas que eu aprendo nesta passagem aqui, eu vou repetir para você. Primeiro, Jesus está te observando. Segundo, a oferta hoje não é pública, mas Ele sabe a motivação do seu coração. Terceiro, aquela mulher não teve vergonha de apresentar o que ela tinha ao Senhor, então não tenha vergonha de apresentar as suas causas ou o que você tem ao Senhor. Quarto, essa atitude de sinceridade e fé desta mulher chamou a atenção de Jesus, então a sua atitude de fé chama a atenção de Jesus. E o quinto ponto que nós aprendemos aqui, Jesus não impediu aquela mulher de ofertar, porque Ele honrou a sua fé. Ele não quis impedir um ato de fé só por causa de 2 moedinhas. Ele não quis impedir um ato de fé, mesmo que as 2 moedinhas era tudo que ela tinha, porque pela fé nós vivemos, pela fé nós caminhamos, pela fé nós temos a certeza que Deus é o nosso provedor, e por isso Ele honrou a fé daquela mulher, e Ele vai honrar a sua fé também. Fique verdadeiramente firme
nos caminhos do Senhor, continue honrando a Deus com as suas primícias e viva a provisão de Deus a cada dia, em nome de Jesus. Se esse vídeo edificou a sua vida, eu peço para que você se inscreva no canal, você dê o seu like aqui embaixo, que nos ajuda muito. Acione esse sininho de notificações, coloque todos os vídeos para receber todos os vídeos. Comente o que você quiser, nem se for um glória a Deus. E que Deus abençoe grandemente os seus atos de fé, a sua vida de fé, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.